Suave na nave, chique na bigorna. Estamos de volta com mais um episódio aqui do Varíola Virulenta e hoje teremos um convidado especial, não é mesmo, Chay? Salve miojo, salve queridos ouvintes, exatamente, hoje é mais um daqueles episódios aqui no Varíola em que nós temos a nossa mesa digital estendida para receber uma pessoa que sabe do que fala e que vai contribuir com o nosso debate hoje, um debate hoje que não é só sobre política, né, sobre entretenimento, mas que, como você mesmo falou no último episódio, né, miojo, depois que você toma a pílula vermelha ali do Morfeu, não tem como voltar atrás, né? Hoje teremos a presença do ilustre Ubiratã Mota, mais conhecido como Bira Mota. Aqui, seja bem-vindo, Bira, como você está? Tudo bem. Um prazer estar aqui hoje tentando contribuir para essa discussão importante e atual, né, devido aos recentes lançamentos aí da indústria de jogos que causaram bastante polêmica e tal. Então acho que é um bom momento de entrada para discutir esses assuntos aí de como é que está o mercado aí nos últimos tempos. Perfeito, mas antes de mergulharmos eletronicamente nessa jogatina de bate-papo, lembrar vocês de que Instagram e o TikTok estão aí para você seguir, gente. Nesse episódio aqui embaixo, você já pode, se você estiver ouvindo, por exemplo, no Spotify, você já pode ir direto e clicar no link do Instagram. E ele vai abrir lá, segue nossa página. É muito interessante porque nós estamos fazendo cortes lá e também estamos lançando conteúdos informativos, assim, com um vislumbre geral dos nossos episódios. Pra quem não sabe, também temos o nosso Apoia-se. Se você tá aí com uns R$5 sobrando, aqueles R$5 da cachaça que você não vai beber hoje, vai lá, entre no nosso Apoia-se, apoia-se/Varíola Virulenta, que é uma forma de você estar colaborando com a existência deste podcast, né? Tem muito trabalho envolvido, edição, leitura, pesquisa, convidados, e isso é uma forma de fortificar também a existência desse conteúdo. E temos as artes que estão sendo desenvolvidas lá pelo Chay, que está fazendo um trabalho muito bom, né, Chay? Pô, eu fico muito lisonjeado com isso, que as pessoas, que você goste das minhas artes e que o pessoal curta também. A gente também tá para lançar mais algumas aí, né? Você lançou aí uma do Miguela, do Lenin. Tem mais algumas em produção. Vou lançar aqui já, meu. A gente tá com uma do Hugo Chaves e outra do Brizola. A gente tem alguns trampos aí que eu tô fazendo, que a gente vai lançar lá no nosso Apoia-se, que é uma forma de você demonstrar aí o seu apoio pelo trampo que a gente tá realizando aqui, né? Pode ser de uma forma monetária, ali de R$5 a R$100. Se possível, se couber na sua realidade financeira. A gente sabe que é muito difícil para todo mundo contribuir com projetos desse tipo. Mas também, se você puder curtir, comentar e compartilhar o material que a gente está produzindo, esses materiais que o Miojo falou, que a gente traz pequenos resumos dos episódios que a gente grava aqui e posta lá no Instagram, também é uma forma para as pessoas poderem compartilhar e gerar engajamento sobre os temas que a gente está discutindo, né? E para informar as pessoas também sobre o que está acontecendo no mundo todo, né? Exatamente. Então fica aí para vocês darem uma olhada e seguirem a gente nas nossas redes, mas neste momento vamos embarcar, vamos dar o nosso press start nessa conversa de hoje. Episódio de hoje: videogame e trabalho. Bira, você aqui para discutir um assunto que faz parte da nossa realidade, né? Do nosso entretenimento, da sociedade, eu vou colocar aspas, moderna, né? Porque daqui a 10 anos a gente não é mais moderno, já é passado, né? Mas o videogame se tornou uma forma e uma ferramenta muito utilizada para que as pessoas possam se entreter. Isso, claro, desde a década de 70, 80, quando começam ali os resquícios do videogame que ia se tornar hoje, né, o início, né, os avós dos jogos eletrônicos, até caça-níquel hoje, que é considerado videogame, não sei porquê. Mas temos aí uma grande mudança, né, nessa indústria em vários anos, mas atualmente a polêmica tem surgido dentro desse universo, né? Porque pós-pandemia, né, nós sobreviventes desse grande
catástrofe internacional, teve um grande aumento ali do público de videogames entre 2019 e 2022. Mas recentemente, né, ano passado, se eu não me engano, se eu estiver enganado, você me corrija, já teve um aumento, né? Ali quando o lançamento da nova geração, né, dos consoles, já estavam falando no aumento do preço dos jogos, que ia pular de $60 para $70, né? E agora o pessoal tá falando de $80. E várias coisas estão envolvidas dentro disso, né? Mas, basicamente, esse assunto ele veio porque é um assunto que interessa o trabalhador, né? Entretenimento também interessa o trabalhador, né? Porque o videogame ele é muito usado como essa forma de relaxo, né? De você baixar suas tensões, desconectar do trabalho, não é mesmo, Bira? É isso hoje, né? Hoje é uma parte. A gente é de uma geração que cresceu, né, com o surgimento, né, do videogame, que começou, na época começou a se popularizar e tal. E a gente foi passando pra frente. Então, os jogos estão presentes hoje, assim, já totalmente presente na cultura das pessoas, né? E não só nos consoles, né? Se você for pegar o seu metrô aí, o ônibus, você sempre vai achar o pessoal jogando no celular, né? Pode ser vários perfis diferentes de pessoas, né? Jogando qualquer coisa no celular. É engraçado, porque isso também mudou muito, né? Antigamente o videogame ou é aquela coisa do tryhard, né? Das pessoas em casa, no computador, ou num console ligado na TV, né? Mas a gente vê que teve essa mudança, né? Do perfil do jogador. Sim, sim. É bem até de antes, né? Vem da época do fliperama também, né? O pessoal que ia pra locadora ou pro bar, onde tinha um fliperamazinho, comprar as fichas, jogar um Street Fighter, um The King of Fighters, né? Uhum. Sim, mas geralmente esse também é o mesmo público que joga console, né? Ou no PC é o hardcore, né? Agora o surgimento dessa modalidade mobile aí, ele inseriu muito mais pessoas também, né? Pessoas que não são jogadores hardcore, né? Que se dizem jogadores casuais. Porém, se você for pegar o tempo de jogo dessas pessoas, no tempo que elas ficam no celular jogando, você vê que não é bem assim, né? Acaba sendo até bastante elevado o tempo dessas pessoas. Eu vou falar pra vocês assim que, tipo, eu tenho um joguinho no meu celular. Eu não sou de jogar no celular, mas eu tenho um joguinho que é aquele Royal Match, que é um jogo que eu fico no crack às vezes dele, sabe? Que é um jogo que também, tipo, você pode pagar, né, pra jogar, pra ficar mais tempo, porque aqueles negócios que tem tempo, tem meta, né? Você perdeu alguma coisa, você tem que fazer, mas, tipo, é engraçado ver o perfil de pessoas que jogam isso daqui, porque isso aqui são pessoas, assim, que você jamais classificaria elas como gamers, né? Esses jogos de celular, eles são acessíveis, né? Principalmente pra quem tá no trabalho, jogar na hora do almoço, no ônibus, no transporte. É uma forma de entretenimento rápida, né? Rápida e acessível. Isso, né? Às vezes para entreter o trabalhador aí no caminho do trabalho, né? Porque, né? Sim. Horas em pé, apertado e não sei o que, às vezes dá pra ali jogar com uma mão se pendurando ali no trem e com a outra jogando, né? E muitas empresas desses jogos viram isso como uma tendência a ser seguida, né? Um exemplo é o mobile do League of Legends, por exemplo. Eu esqueci o nome, é o Arena of Valor. Não, tem um jogo do League of Legends mesmo, que é o Wild Rift. Wild Rift. Que é isso, né? É uma adaptação de um jogo feito para computador, ali no formato World of Warcraft, Dota, mas adaptado pro celular, né? Pro smartphone, que é bastante acessível e que também fez muito sucesso, né? Então a gente tem uma crescente, né, dentro da sociedade, e se a gente pegar aqui em números, gente, só pra vocês terem uma ideia, a receita em 2024 de jogos, eu vou falar primeiro, vamos falar assim, comparar com outras indústrias de entretenimento, né? A música teve em média, em 2024, a gente tá falando do ano passado, 36 bilhões de dólares que rodou. O cinema, 32 bilhões. Vocês imaginam quanto que foi o videogame? Mais do que os dois somados. 40, eu vou chutar 40 bilhões. 190 bilhões de dólares. Caralho! Não é uma indústria pequena e não é uma indústria que passa mais despercebido. Isso daqui tá incluso, né, principalmente os mobiles também, tá? Nesse cálculo. Não é só a galera hardcore que tá aí se matando jogando Dota e outros joguinhos online.
Não, isso daqui é a galera do celular também, tá incluso nesse pacote aqui. 190 bilhões por ano é muita grana, né? É uma indústria que tá gerando muita receita. Mas assim, eu acho que o que a gente pode comentar sobre isso é a relação da forma que o trabalhador que está desenvolvendo esses jogos tá passando dentro dessa indústria, né? Porque, embora seja uma indústria gigantesca, ela não é uma indústria que paga tão bem assim pros seus empregados, né? Como vira e mexe a gente tem aí, né, os escândalos de burnout, né, e tudo mais. Eu não sei exatamente quanto é que tá ganhando o pessoal lá fora, mas aqui no Brasil geralmente é bem pouco. E a lista de tarefas do profissional aqui, ela é bem grande, né? O cara tem que programar, animar, desenhar, tudo ao mesmo tempo. E o salário não acompanha o valor que tudo isso teria, né? E salário, Bira, é por amor, não é? Tem que ser por amor. Quem faz videogame é por amor, né? Não, mas a gente vê isso, né? Essa precarização do trabalho. O desenvolvedor de jogo, o cara que faz arte, o cara que programa, que desenvolve animação, toda essa galera que faz parte da cadeia produtiva da indústria dos videogames, não é uma parada, não é barato, né? Não é feito do nada, não surge do nada, não é um trampo que qualquer um consegue fazer. E a gente vê também que a indústria, ela não tá em crise, ela é uma indústria que tá lucrando, que tá gerando muita receita, né? Como o Miojo trouxe aí, 100 e tantos caralhadas de bilhões. E, porra, como é que tá o trabalhador nessa situação, né? É um trabalhador precarizado também, né? Nesse sentido. Mas, pelo menos eu sei que lá fora, como eu falei, né? Aqui, como o mercado ele não é tão desenvolvido de desenvolvimento, né, as tarefas ficam praticamente quase... a mesma pessoa precisa saber fazer tudo. Lá fora, pelo menos, você consegue ter pessoas mais especializadas nas coisas específicas de jogo. Né? Você consegue ter equipes realmente multidisciplinares trabalhando juntas, cada um fazendo um pedaço. Né? Porém, como você citou, isso está fazendo os custos da produção de jogos se elevarem muito, né? Então a gente está vendo aí um cenário que os jogos estão ficando com os orçamentos cada vez maiores e eles estão demorando mais tempo para serem produzidos. Vê que os grandes títulos aí da Sony, de Microsoft e tal, os jogos AAA, eles estão demorando muito para sair. Você está tendo tipo 1, 2 por ano e antigamente você tinha muito mais do que isso por ano. Tanto que você pega aí essa geração aí, já tá com uma geração aí de 5 anos e ainda a gente não vê um jogo que realmente marcou assim bem a geração, pra gente falar, nossa, esse é o jogo da geração, e já estão se falando da próxima geração que daqui a 2 anos, em 2027. E essa daqui não tá nem pronta ainda, né? Como é que vai ser isso, né? Essa geração é uma geração meio que perdida, porque ela só serviu pra gente jogar os jogos da geração passada, né? Com um desempenho melhor. E esse é um cenário, o que é muito interessante, esse é um cenário que foi cantado a bola. O ex-presidente da Nintendo, Satoru Iwata, que é falecido, né? Lá na época que eles lançaram o DS e o Wii, eles decidiram, né? A Nintendo decidiu colocar a Nintendo num rumo completamente diferente do que a indústria estava seguindo, que era essa perseguição por jogos cada vez mais super produzidos, né? Cinematográficos, atores, busca por gráficos super realistas, super detalhados, né? Super avanços dessas tecnologias visuais e tal. Porque ele falava justamente isso, porque em algum tempo a indústria iria encontrar esse limite, ia entrar nessa arapuca de não conseguir acompanhar esse consumo, né, essa busca por isso, justamente por conta dos custos elevados e do tempo elevado de desenvolvimento que esses jogos estão demandando. Né? E a gente tá vendo isso mesmo acontecer hoje. Me surge uma dúvida sobre isso, né? Porque eu penso da seguinte forma: será que essa exigência, né, dessa exigência de gráficos mais realistas, a questão é, tipo, isso é uma exigência do jogador mesmo? Ou isso foi, tipo assim, a indústria quer colocar isso como standard e aí, tipo, deu bosta e agora, tá vendo? Porque os jogadores, eles querem coisas super realistas. Porque uma coisa que eu reparei também, principalmente depois de 2019, que teve uma crescente muito grande em jogos indie. E os jogos indies não têm esse orçamento pra produzir
esses AAA, né? Uhum. Então, sabe, isso é realmente uma demanda do público? Ou isso foi meio que forjado pra gente como se fosse uma demanda do público? Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, né, uma coisa tá alimentando a outra. Eu acho que a indústria começou a mostrar, né, essas coisas, começou a querer que o público comprasse essas coisas, e o público comprou essa ideia, então, tá bom, vocês querem entregar isso, então eu quero cada vez mais e mais e mais e mais e mais, então eles ficam se retroalimentando, e a gente vê essa busca aí incessante por contagem de quadros e reflexos no vidro, na parede, as texturas 4K, 8K, jogo rodando a 120 FPS, e mecanicamente os jogos cada vez menos interessantes. A gente podia falar que os jogos são, tipo, a gente tá, tipo, uma coisa assim muito demais do mesmo? Na relação de mecânica, eu falo. De jogabilidade. Eu acredito que sim, porque, ó, veja, esses jogos, os jogos AAAs, eles têm orçamentos muito altos. A maioria fica aí entre torno de 40, 70 milhões. Vários jogos passam muito disso, inclusive. Chegam a passar disso, bastante. Então, o que acontece? O investidor na empresa, ela tá colocando esse dinheiro para fazer esse jogo. Esse jogo vai ficar empacado quanto tempo até esse jogo ter o desenvolvimento ideal para poder sair no mercado? Será que não valeria a pena eu pegar esse dinheiro e investir em outra coisa que eu vou ter retorno mais rápido? Do ponto de vista do investidor, né? Do investidor. Então tem isso, cara. Então tem isso também. Então a indústria começa a acontecer coisas bizarras aí, como por exemplo a gente viu que aconteceu no... Eu vou citar o Cyberpunk 2077. Ele é um jogo que, ele claramente, pelo menos pra mim, né, como desenvolvedor, quando eu peguei aquele jogo pra jogar, pra mim aquele jogo ainda tava numa fase, talvez beta ainda, ou talvez até antes disso. Talvez eu tava no alpha ainda. Pode ser que tenha sido só... eles montaram o jogo, porque aí é onde vai começar a tratar o jogo, pra, né, polir o jogo e tal. E eles lançaram aquilo, daquele jeito. Por quê? O jogo já tinha sido anunciado há tanto tempo, já tinha investidor colocando dinheiro. A pré-produção ali provavelmente ficou um bom tempo sem começar no desenvolvimento. Eu chuto pra você que aquele jogo, quando eles lançaram, devia ter ali uns 2 ou 3 anos no máximo que eles estavam desenvolvendo. E ele precisaria de mais aí uns 2 ou 3, que foi o que demorou pra, depois de todo que repercutiu, das correções, pra ele ficar bom. Então você vê, um jogo que demorou aí, de eu não sei quanto teve de pré-produção, mas, pô, a gente deve estar falando aí de 8 anos quase, cara. Foi bastante tempo. A gente teve muito... a gente vê isso, né? Muitos jogos que são lançados e eles não estão polidos. Eles não estão, assim... Você vê que tem muito bug, tem muita coisa... O Cyberpunk é um deles, né? Que quando foi lançado, a textura travava. Foi uma experiência horrível. A gente vê isso ainda em muitos jogos que acontece, e isso acontece exatamente por essa pressão do lançamento, do investidor, né? Que assim, o jogo tem que ser lançado, porque foi vendido, já rolou grana aí nos bastidores, ele tem que ser lançado. E o jogo, às vezes, ele é pronto, né? Ele tá uma coisa assim, como você falou, né? Numa alpha ainda, né? Que é aquela versão que não tá pronta ainda, tá cheio de bug ainda que não foi corrigido. E eles botam isso pra rodar pra pagar. E a galera vê isso e cai matando, né? O Cyberpunk sofreu muito com isso, mas a própria CD Projekt Red sofreu com isso também com o lançamento do The Witcher 3, né? Que também não era um jogo redondinho, assim, ele não saiu perfeito. E a gente vê isso como... Não sei se vocês têm essa visão também, mas eu vejo isso como uma tendência de que nesse estágio de, assim, tá com bug, não tá pronto, não tá 100%, mas precisa ser lançado, precisa tá rodando. É exatamente isso, é a pressão de mercado mesmo. A pressão de dar resultado, a pressão do dinheiro ter que voltar. Porque, né, capitalismo, né, gente? Não tem jeito. Se eu não entregar resultado pro meu acionista, né, ou pro meu investidor, ele vai pegar o dinheiro e vai pôr em outro lugar e eu não vou ter dinheiro pra fazer o jogo, cara. Entendeu? E é nesse cenário que, então, eu não vou nem falar tanto da Nintendo por causa porque a Nintendo, ela continua sendo AAA, mesmo ela indo por esse caminho de uma plataforma com menos poderosa, né, de fazer os jogos mais focados em mecânicas, diversão e tal. Apesar disso ser uma das ideias do jogo indie, né? Mas se não fosse jogo indie, cara, pra segurar o mercado, eu acho que a gente já teria tido um outro crash nessa indústria de games há algum tempo, cara. Porque a gente não ia ter inovação, a gente não ia ter... Imagina, cara, você tá investindo milhões, cara. Já pensou você investe milhões numa mecânica, achando que vai ser da hora, que vai ser legal. Chega lá e flopa, cara. E aí?
A gente vê isso acontecer toda hora no cinema, mano. A Marvel tá enfrentando isso, por exemplo. Né, de lançar os filmes que custaram milhões e não dá bilheteria, mano. E aí? Entendeu? Isso tudo vai acabando com a... Vai fazendo o dinheiro sair da indústria de games e ir pra outra coisa. Porque assim, mesmo a indústria sendo muito grande, né, e é uma indústria poderosa pra caralho, existe esses investimentos, assim, que são setorizados, né? São investimentos muito pontuais, assim, pra desenvolver um jogo específico. Porque às vezes não é um investimento na companhia, né? É um investimento numa obra que tá sendo feita, né? Exatamente, no jogo. A gente tá falando do concurso do jogo mesmo, né? E isso é foda, porque existe um custo que ele aumenta, né? Com a produção, por causa dessa arapuca, né? De gráficos super desenvolvidos, e porque o jogo ele tem que ser assim, porque ele tem que ser assado. Mas a gente tem uma outra percepção também, se a gente falar assim, da mudança de mídia, né? Porque a gente pode falar da mudança de mídia, porque os videogames antigamente, né? Existia um outro formato de videogame, vamos dizer assim, que funcionava antes. Que antes de smartphone, tá, gente? Não existia smartphone no passado, tá? Pros jovens aí do canal, né? Smartphone é um bagulho muito recente na história da humanidade. Antigamente, o que a gente tinha que fazer? Você comprava o seu console ou o seu computador, né? E você ia fazer o quê? Você ia comprar um jogo específico. Por exemplo, vamos usar o exemplo da Nintendo, né? Você ia lá e comprava Mario. E aí, você tinha um jogo que, em teoria, era um jogo completo. Então você comprava uma mídia, né? Que fosse um cartucho, um CD depois, né? Com a Sony e tal. E você tinha um jogo que ele tinha começo, meio e fim. Mas esse modelo de negócio mudou bastante, né? Na atualidade. Hoje você tem esse debate aí dos jogos como serviço. Eles não estão mais focados numa história com começo, meio e fim. Eles entram com essa perspectiva de serviço. O quanto isso pode ter influenciado também nessa dinâmica, né? Porque isso muda toda a relação de percepção sobre o jogo, né? Sobre como você vai jogar aquilo, ou como você vai consumir aquilo. Então, eu acho que sim, acho que impacta bastante, né? Porque essa parada de aumento de custos e tal, e a busca por novas formas, né? Se buscou novas formas de atrair receita, de criar receita nesses produtos, porque até então o público não aceitava muito bem aumento do preço dos jogos, né? Então apareceram várias coisas bizarras, né? Loot box, né? Já se testou assinaturas, um monte de coisa diferente para tentar trazer essa receita adicional, para poder cobrir, né? Ou trazer mais dinheiro, né? Trazer mais resultado, né? Para os jogos. E eu acho que durante esse tempo todo, né? Essa mentalidade da Nintendo ir para esse lado de manter o custo de produção mais baixo, de você ter o mercado indie ainda trazendo jogos mais baixos, segurando ainda um pouco o mercado, isso ainda segurou esses aumentos de preços que estão tendo agora. Mas isso a indústria já tem debatido há muito tempo, cara. Então esse aumento de preço que a gente está vendo agora, que de 70 e agora para 80, assim, muito rápido, isso aí se segurou muito tempo para não fazer, né? Só que agora não teve mais jeito, eles pegaram e seguraram. Você tinha versões, a gente já vinha pagando, para você ver, né? Como eles já vinham testando esses preços, a gente já vinha pagando versões dos jogos já a 70 e 80 dólares. Você pagava uma versão básica, standard do jogo, por 60, mas você pagava uma versão deluxe por 70 ou por 80, né? Dependendo do que vinha junto. Né? Ou então uma DLC, né? Se eles lançam uma DLC depois, um conteúdo adicional pro jogo, que aí eles vendiam até mais, né? 20, 40 dólares, dependendo do tamanho do conteúdo que você tinha. Então esse jogo saía dos 60 e ia pra 100 dólares, com facinho, né? Então precisa ver como é que isso vai ficar agora daqui pra frente, né? Porque as DLCs provavelmente vai ser um modelo que deve continuar acontecendo, né? Só que agora com os jogos a 70 dólares e alguns títulos a 80, né? Pelo que tá aparecendo, aqueles jogos que provavelmente a indústria entenda que vai vender mais, eles vão por 80 dólares, não tem porquê. E a Nintendo também, né? Porque a Nintendo também vai subir pra 80, né? Os jogos dela, pelo que eu vi também, ou não? Tô enganado? Não, vai também. A Nintendo vai também. A Nintendo anunciou o Mario Kart novo aí, 80 dólares. Foi a primeira, né, que anunciou isso, mas... Do meu ponto de vista singela, porque talvez seja pelo meu ódio pela Nintendo, é que, tipo, mano, não dá, cara. Não dá pra Nintendo lançar um jogo e cobrar mais de 60 dólares.
Porque é o mesmo jogo. Não é tipo. Não é. Desculpem. Todos os nintendistas que vão me odiar nesse momento. Vocês estão jogando o mesmo Mario Kart desde o 64. Eu discordo muito. Se você pegar cada versão do Mario Kart, sempre tem uma coisa nova diferente. A Nintendo sempre põe alguma coisa nova diferente nos jogos dela. Né? Essa que é a diferença da Nintendo, porque que ela sai da Master Race, né? Ela sai justamente por isso. Porque ela busca focar nos jogos em si, nas mecânicas de jogo, ao invés da superprodução e tal, não sei o quê. Por isso que ela consegue, mesmo sendo AAA, manter os custos dos jogos mais baixos do que a Sony e a Microsoft, por exemplo, né? Que isso se reflete no balanço da empresa, tá? A Nintendo, ela entrega de lucro líquido cerca de 30%, cara, tá? A Sony não dá isso tudo não, tá? A Sony dá um pouco menos. Será que não é porque a Nintendo também tem um histórico aí bastante consolidado com os jogos dela, com o que ela entrega, né? Porque assim, todo mundo que vai comprar um jogo da Nintendo, um Zelda, um Mario, porra, você vai esperar uma parada foda. Nunca é algo assim. Por mais que os jogos sejam simples, né? Eles trazem algo novo, mas também tem a marca do produto que está sendo vendido, né? O Mario, o Zelda, que já porra, a galera vai comprar isso, vai atrás disso. Ah, sim. A gente também não pode esquecer que o IP também conta bastante, né? Também é um produto dessas marcas. Não tem como falar que o Mario não é uma marca forte, né? Tanto que a Nintendo tá explorando já ela de outras formas, né? Parque de diversão, filme. O filme, né? Tem até aquele meme, né? Quando a Marvel tá sem grana, chama o italiano. Que faz dinheiro, e faz dinheiro. Né? E faz dinheiro, porque dá certo, né? Mas, pô, o que eu vejo assim, não sei se eu vou desviar um pouco do assunto, mas eu vejo que a Nintendo, nesse sentido, ela tem uma trilha aí, personagens, tem histórias, e a galera vai comprar, vai consumir. As outras empresas, não, elas têm que vir com algo, assim, eu não vejo as outras produtoras, a Sony, por exemplo, com esses personagens caricatos que por si só vendem o jogo, sabe? Independente do jogo ser bom, dele ter ou não novas mecânicas, as outras empresas vão lançar jogos, meio que fica numa situação mais difícil, né, de conseguir. Eu não sei, cara. Eu não sei se eu concordo com você nisso, porque, tipo, o Deus da Guerra vende, mano. E vende mesmo. Vende console o Deus da Guerra, né? O God of War é um deles, né? Por mais que tenha mudança, né, da mecânica de jogo, da história e tudo mais, ele ainda vende. É um nome que vai vender. Não, e outros jogos mesmos, por exemplo, a gente teve recentemente o remaster do Elder Scrolls 4, Oblivion, que é um jogo de 2006 e que, meu irmão, tinha milhões de pessoas jogando simultaneamente quando lançaram esse remake. É um jogo de 2006. E a única coisa que a Bethesda, que é a produtora que fez esse jogo, fez foi atualizar o jogo graficamente ali, com algumas melhorias de mecânica e tudo mais, mas algo bem básico. Mas ainda assim, é um jogo de 2006 que só foi atualizado e que a saga Elder Scrolls tem esse peso, né? Ela carrega esse nome e a galera vai comprar, porque, porra, Skyrim fez muito sucesso em 2011, de 2011 até 2020 eles lançaram versões remasterizadas e tudo mais, mas nunca saiu um Skyrim 6. E aí veio esse remaster do 4, que pegou a galera, né? E todo mundo adorou e o caramba. E outras empresas fazem isso também, né? A Sony mesmo fez isso com os 3 primeiros Resident Evil, né? Pegou os 3 primeiros jogos, remasterizou, pegou aquele jogo antigo, trouxe ele para uma nova engine, né? Um novo motor gráfico, com uma nova mecânica, mas é o mesmo jogo, é a mesma história, os mesmos desafios que você tem. E eles revenderam esse jogo, né? Não, esse remaster aí do Oblivion até que pegou o mercado de surpresa, né? Porque eles não anunciaram. Simplesmente, gente, tá aqui, quem quiser pega aí, tá no Game Pass, ou tá ali, você compra e é isso aí. Né? Eles nem trabalharam hype, nem nada disso, né? Sim. Foi uma grata surpresa, né? Agora, sobre os jogos da Sony, você tem alguns que sim, são marcas conhecidas, sim, né? Que fizeram
fizeram volume e tal. Mas você pegar resultado aí, você pega o Mario Kart, é um jogo de vender 100 milhões de cópias quase. Na verdade, se eu não me engano, é 88, em torno de 88 milhões de cópias vendidas, coisas. Aí se você pega o God of War, deve estar em torno de 15 milhões, né? O Horizon Zero Dawn lá também foi em torno de 10 milhões, né? Então, assim, são jogos que têm custo de produção bem alto, né? Então, só ver se eles estão entregando mesmo todo o resultado, né? Que se espera deles, né? Esse que é a grande questão. Porque assim, quando eu vejo nos modelos de negócio, uma parada que, né, que eu acho que, tipo, me irrita mais, vamos dizer assim, enquanto consumidor. Porque assim, eu sempre lembro do caso da EA, né? Porque a EA, né, ela já foi aí, já ganhou como a pior empresa do mundo, né? E aí, eu lembro que assim, falando sobre essa ideia de jogos como serviços, né? Essa parada dos loot box, né? Eu lembro muito bem que a EA, ela começa a testar isso, né? E ela faz isso até hoje, mas ela começa a testar isso nos jogos de futebol no passado, antes dos jogos ficarem online. E ela já tinha feito uns testes para esse formato de monetização, né? Que eles estavam testando na época. Isso se consolida muito, né? Se você pegar, tipo, hoje, por exemplo, os resultados da EA, a EA é uma empresa que fechou a receita, tá? De 2024. A receita total foi de 7,4 bilhões de dólares. Sendo que desses 7,4, 5,4 é basicamente FIFA. Que agora não é mais FIFA, né? Que eles vão ter que mudar de nome, né? Porque eles perderam o direito. Eles trocaram, né? Agora é EA Sports FC. EA Sports, que o pessoal continua jogando porque é FIFA, né? É o FIFA antigo, só com nome diferente. E esse modelo de mercado para os jogos, eu acho que, do meu ponto de vista, eu posso estar muito enganado nisso, mas é um modelo que prejudica no total, né? Porque a EA, ela não vende um produto, ela vende um serviço, porque os FIFAs, aí se eu tiver, a minha impressão é que todos os FIFAs é o mesmo jogo, diferente da Nintendo que você estava falando, né, que tem uma mecânica diferente. O FIFA ele muda muito pouco na sua estrutura de jogo, mas eu acho que o FIFA ele gera também essa expectativa do investidor de que eles vão gerar 7 bilhões numa empresa de videogame. Mas é que o modelo de negócio da EA, que, pra quem não conhece, gente, por que a gente tá falando da EA aqui? Eu tô sugerindo o FIFA. Porque tem uma coisa lá, antigamente que chamava, não sei se mudou de nome, que era o FIFA Ultimate Team. E aí como que funciona isso? Se você já colecionou, na época de Copa do Mundo, figurinha do álbum, a ideia do Ultimate Team é basicamente essa. Então o que acontece? Você compra dentro do jogo, tá? Uns pacotes de figurinhas, e esses pacotes de figurinhas saem com os jogadores. Para você montar o seu time, para você poder jogar, né, que é uma competição online, né, então você está competindo com outras pessoas, você precisa tirar os jogadores, né, que fechem seu time. E aí quando você tira os jogadores, tal, você tem seu time montado, e aí você consegue ganhar mais partidas, porque você tem esses jogadores nesses pacotes. Mas é tudo o quê? É randomizado, né, porque você tem que abrir esses pacotinhos, para que esses pacotinhos saiam os jogadores que você precisa para fechar seu time. Isso já é um problema para mim por si só, né? Porque, tudo bem, vai ter gente aí que mas você não precisa jogar desse modo aí, você tem um outro modo, que é o modo normal, e não sei o que, e você não precisa gastar dinheiro no jogo. Mas a diversão do jogo é no competitivo. E o competitivo, ele tem essa metodologia de captação de recursos, né? Vamos dizer assim. A grande questão, gente, é que quando você monta seu time, às vezes você tira lá uma carta do Neymar, super mega boga. Mas essa carta só pode ser usada 3 vezes. Você não sabia disso? Não, que bagulho merda. Porra, se eu for na banca de jornal, eu compro um booster de figurinha e eu venho com o Neymar, eu colo ele no meu álbum e eu tenho ele ali pra sempre. E aí que tá o faturamento da EA. Nossa. Porque aí, como você só pode jogar 3 vezes com aquele Neymar, que é o Neymar Mega Boga, você possivelmente vai ganhar e tal, mas você vai perder o Neymar. E se eu não me engano, você tem variações também, né, do jogador, né? Exatamente. Você tem o Neymar, você tem o Neymar Mega Boga e você tem o Neymar normal, que é lesionado, né? Ele já entra com a perna quebrada no campo. Ah, meu Deus. Você tem o Neymar antes de sonegar imposto e depois de sonegar imposto. Você entendeu? Você tem todas essas classificações do Neymar. E aí, você força o jogador a fazer o quê? Gastar mais dinheiro. Então, por causa disso, vários jogos aí, principalmente na União Europeia, eles começaram a entrar em restrições, né? Porque
os países pararam de considerar isso como um jogo infantil e começou a classificar como jogos de azar, cassino. Isso foi um Justo. movimento que acontece no mundo. Porque muita gente ficou. Na pandemia, uma galera ficou endividada por causa disso. Tipo, isso é muito predatório, né? Sim, pô, você tem história de. Sempre tem, né? Do filho que tá o cartão do pai ou da mãe lá registrado no videogame e saiu comprando, e é isso, né? Aí na hora que você vai ver, deu $5 mil de custo, os pais estão desesperados, e a EA quer que se foda. Tipo, é basicamente isso. Muito, tá é ligado? muito predatório, assim, sabe? Chega a ser uma parada meio cassino, né, cara? Chega a ser um negócio meio. E ela joga com as fragilidades das pessoas, né? Sim, porque o cara fica muito na expectativa de tirar aquela carta pra poder jogar. E eu só tô dando um exemplo, tá, gente? Isso é um exemplo da EA. A EA não é a única empresa que faz isso, mas a EA é a empresa que é muito conhecida por causa disso. E a EA ainda está se segurando por causa disso, né? Porque a EA também ela não tá emplacando um bom jogo há muito tempo, né? Inclusive tem essa discussão aí, né? A EA e a Ubisoft, né? As duas estão precisando dar uma emplacada aí nos jogos porque elas estão perdendo espaço, né? E as duas fazem o mesmo jogo há 10 anos, praticamente. Pois é. Mas aí é que tá. A EA tinha estúdios assim, tipo a BioWare. Mano, a EA fechou a BioWare, né? Praticamente fechou a BioWare. O problema da EA é que a EA compra os estúdios e fecha os estúdios, né? Ela falha os estúdios. Acho que esse que é o problema maior. Essa aqui é a questão. E por quê? O que tá acontecendo na EA, né? O que tá acontecendo de errado na EA que tá fazendo empresas que faziam os grandes jogos do Ocidente, né? Que eram todos eram todos praticamente na mão da EA. Até Star Wars estava na mão da EA. Né? Foi uma briga pra tirar, né? Aí a Disney cancelou a exclusividade. Agora a Disney não tem exclusividade com ninguém. Quem quiser fazer jogo de Star Wars é só negociar com eles. Lógico que a Disney tem. A Disney tem. Ela tem exclusividade com capital. Não, Tanto que a própria Ubisoft fez, né, um jogo do Star Wars aí recentemente, o Rebels, se eu não me engano. Outlaws. Outlaws, isso, Outlaws. Mas esse jogo já vem por causa dessa desvinculação da Disney, né? Com a EA e tal. O último jogo que a EA produziu foi o de nave, que foi o Rebels, né? Que era o de nave. O Rogue Squadron, né? Isso, Rogue Squadron. Que foi o último jogo. Mas eu acho que não, acho que foi o Jedi Survivor, né? Ah, é verdade, teve o Jedi Survivor também. É verdade, é verdade. Eu acho que foi Eles devem fazer mais um pra fechar a trilogia. Então a gente tem essas mudanças de mercado, né? A gente tem essas mudanças mais predatórias nesse universo que também não é só diversão, né? A gente tem, por exemplo, a Activision Blizzard, que se você pegar a receita deles, a maior parte da receita deles vem dos jogos de assinatura, né? Que são os MMOs, pra quem conhece, né? Que são jogos que eu vou falar que eu, por exemplo, gosto muito, né, de MMOs, tanto porque eu, tipo, joguei muito Final Fantasy XIV, que é mensalidade, né, mano? Você paga mensalidade pra poder jogar o joguinho. Então, eu acho que precisava a gente pegar um panorama assim, do seu ponto de vista, Bira, é sobre isso. Mesmo com todas essas formas de receitas, com essa diversificação de receita, né? E a inclusão também de inteligência artificial agora, né? Na produção de jogos, porque a indústria com certeza está usando a inteligência artificial para baratear custo, mas não só isso, né? Você tira também o trampo do artista dali, né? Do programador, do desenvolvedor dentro disso. Essas justificativas da indústria por si só, ela pode ser um pouco também ganância? Só ganância? Então, ó, eu vou falar meu ponto de vista sobre tudo isso daí. Enquanto empresário da indústria. Eu acho o seguinte, eu acho que tem tudo isso aí, porque é muito complexo, tem muita variável aí. Questão do investimento, a gente quer investir e ter o retorno o mais rápido possível. Então, como é que a gente faz dinheiro, né? Então, a gente tem que... onde é que a gente ganha dinheiro? São dois lugares, né? Quando a gente vai estudar administração, você vai aprender isso. Você ganha dinheiro no custo, você tem no custo mais baixo possível, e na receita vendendo pelo preço mais alto possível. Se você conseguir puxar, quanto mais você puxar seu custo para baixo e sua receita para cima, mais dinheiro você vai fazer. Aí você tem essa lógica do capital de investimento, né? De ter que ter lucro de forma exponencial, de crescimento exponencial infinito, né? Porque senão você também não atrai investimento para você.
Porque se você só manter o resultado, uma hora isso deixa de ser interessante para quem está investindo e vai virar vai fazer o dinheiro ir para outro lugar. Então também tem isso. Tem ganância, óbvio que tem ganância, você tem conflitos de interesses também misturado nisso tudo. Porque de um lado você tem o acionista que ele só quer saber de receber dividendos, então ele tá pouco se fudendo se a empresa tá indo bem ou não. A questão é se ela vai ter futuro ou não. A questão é, eu vou ganhar esse dinheiro agora, porque aí eu vendo minhas ações, vou para outra coisa, e a empresa que se foda. As empresas viram simplesmente fontes de extração de dinheiro. E isso gera, então, aí outros impactos dentro da empresa, né? Tipo, pressão sobre o trabalhador, né? As questões de abuso e aqueles ambientes tóxicos do caralho, né? Porque a pressão vem de cima para baixo, né? E a gente vê casos, vira e mexe sai notícia, né, da indústria de games, de burnouts e exploração, essas porra, né? Que eles chamam de até fenômeno playboard, né? Que é essa parada de você, tipo, explorar o trabalhador da indústria, né? A um ponto que eles não aguentam mais. Porque eu tava vendo isso, né? Tem duas obras que eu tava passando por cima, né? Pra esse episódio, que uma chama Games of Empire e a outra é o Marx no Fliperama, né? Que a gente tava até comentando antes de começar o episódio aqui, porque o Bira ganhou esse livro recentemente de presente. E é um livro super interessante, viu, Bira? Pra ler. Porque eu não li ele inteiro, eu li partes dele, né? Eu tô começando a ler ele agora. Talvez a gente até, de repente, marque um outro episódio pra falar mais dele, então. Então, o que eu vejo nessas obras que eu tava passando é que eles estão avaliando justamente isso, né? Essas condições de trabalho dentro da indústria de jogos, mas de um ponto de vista mais marxista, né? Sobre o trabalho mesmo, né? Porque é um trabalho, gente, é trabalho, tá ligado? Sim, e sobre essa exploração que acontece dentro, gerando esse fenômeno de playboard, né? Então, essas fronteiras entre o trabalho e o lazer, elas desaparecem. E porque, assim, muita gente que trabalha na indústria, ela trabalha porque ela gosta daquilo. Aquele sonho de fazer o videogame, né? De fazer o jogo, né? Você fez parte da produção, da criação de algo único, né? Que pode mudar a vida das pessoas num impacto muito grande, como vários jogos. Como a gente estava citando aqui, né? O Oblivion, que o Chai estava falando, o Mario, que a gente estava citando, que são jogos que mudaram, fizeram parte de gerações, né? A gente não pode nem falar que foi uma geração, foi gerações. Então esse trabalho, nessa cadeia, né, produtiva do trabalho, ela vai desgastando a pessoa. E eles argumentam sobre a indústria sendo como se fosse um microcosmo de transformações desse trabalho, né? Injetando mais ideias de cultura, né? Você tem que injetar eles nessa ideia de que não é um jogo só de lazer, é essa parada da economia, essa parada da visão do empresário, né? Então, tem uns estudos que apontam para a indústria, né? Que ela contribui muito para essa ideia de tipo um trabalho sem fronteiras, né, onde você pode trabalhar teoricamente em todo lugar, que não é verdade, né, na prática mesmo, não é bem assim que funciona, mas eles também geram essa ideia de uma identidade profissional única, né, de um trabalhador muito único que tá ali, mas na realidade você tem uma instabilidade nesse trabalho. Porque, por exemplo, você tá desenvolvendo um jogo, o projeto acabou, o que acontece com os trabalhadores? E aí a gente pega esses exemplos clássicos, por exemplo, da EA, que é um estúdio que comprou dezenas de estúdios. E aí tinha um projeto lá dentro, ou eles não tinham interesse, ou eles tinham interesse em algum software daquela empresa, ou de algum IP específico, e aí eles tomam conta daquilo e eles desmancham a indústria, ficando só com, vamos dizer assim, só o melhor do melhor, demitindo vários trabalhadores. Então, essa exploração do trabalho, que a gente pode falar de uma forma, né, lúdica, né, de um trabalho apaixonado, é uma formação sofisticada, né, dessa extração do que o Marx falava de mais-valia. Né? Então, a dedicação e o entusiasmo do trabalhador, dentro desse aspecto, instrumentalizado de jornadas excessivas de trabalho, né, e remuneração abaixo do mercado, tirando todo o impacto psicológico, né, da pressão do tipo, o jogo tem que sair, como a gente falou do Cyberpunk, né, deve ser uma loucura trabalhar sob essas condições dentro de uma empresa grande. Com certeza, com certeza. E ainda mais que assim, né, fazer um jogo, o trabalho de produção de um jogo, ele não é um trabalho fácil.
tá? Não é fácil. É muito trampo, requer muito detalhe, muita atenção, ainda mais com esses padrões, né, de que a gente tava falando mais cedo, de buscar a obra mais perfeita possível, né, com captura de movimento, ator e contagem de frame, e ambientação e super realismo. Quanto mais tem disso no jogo, mais complicado fica, né, mais aumenta o escopo, e isso com certeza vai exigir mais trabalho, mais hora extra do cara que tá fazendo, mais exploração em cima dele, mais valia sendo explorada aí. Com certeza, bicho. É que assim, eu vejo, por exemplo, o exemplo daquele jogo lá do Shenmue, né? Ele é um jogo que era baseado numa figura, né? Tá ali dentro de uma mitologia viking, mas o jogo tá tratando mesmo é de distúrbios, né? Mentais. Hellblade. Pode crer, o Senua's Sacrifice. Uhum. Eu adoro esse jogo porque eu vi a produção do jogo acontecendo, né? Eles lançavam um vlog no YouTube com os processos da desenvolvimento do jogo, sabe? E aí a pesquisa que os caras fizeram com profissionais da saúde mental pra poder, tipo, tentar entender como que é que as pessoas escutam vozes, o que que é exatamente isso, como se desenvolve. Olha só o custo, né? Esse jogo é perturbador. Pra quem já jogou, ele é realmente perturbador. Porque ele mexe muito com a sua percepção dentro do jogo, né? Você fica ouvindo vozes. E as vozes, elas ficam te provocando a fazer algo que não é o que você quer fazer, mas talvez seja. E aí você fica sempre naquela dúvida, tipo, será que eu devolvi a voz que tá sussurrando aqui no meu ouvido? Ou eu devo fazer o que eu estou vendo? É muito louco isso. E você jogou com fone de ouvido? Com fone de ouvido, sim. Porque é outra experiência com fone de ouvido, cara. Porque você fica ouvindo as vozes andando ao seu redor, cara. Exato. Isso, porra, isso eu acho que é um jogo muito... Eu acho que o Senua's Sacrifice, ele é um jogo muito foda, porque ele vai um pouquinho além e ele brinca com a sua percepção dentro do próprio jogo, né? Das coisas que você tem que fazer, como você tem que fazer. Esse lance de você andar e você ouvir as vozes, e as vozes estarem te provocando pra fazer algo, pra não fazer, ou tirando um sarro da sua cara, tipo, olha lá, ela não sabe ainda, sabe o que tem que fazer, olha lá, não entendeu ainda. Isso eu acho muito foda, e eu acho que um bom jogo, ele não se limita só ao gráfico foda, ultra realista, a coisa bonita. Por exemplo, o Oblivion. Teve o remaster, muito lindo, muito maravilhoso, mas, em essência, é um jogo de 2006. O jogo de 2006 é a mesma coisa, só não tem os gráficos bonitos. Então, assim, o quão é importante, né, você ter esse realismo no jogo? Ele não é tão importante. Ele é bonito visualmente, algo que pega, que chama atenção e que vende, mas não é o essencial. O essencial, eu acho que tá na mecânica, na forma como o jogo é construído. Eu acho que quando a gente faz o jogo ser um jogo e não um filme, um livro, uma série, outra coisa. Exato. E eu acho que o que muitos jogos perdem hoje, por exemplo, um jogo que lançou recentemente chamado Avowed, que tem, se eu não me engano, ele é feito também na Unreal Engine 5, que é o motor gráfico foda que tem aí, mas ele não tem a parte mecânica boa. Ele não tem a parte narrativa boa. Eu joguei 10 minutos desse jogo e larguei, porque ele é tão genérico. Eu também. Eu joguei 10 minutos e falei, caralho, eu não consigo matar um rato que tá andando na praia. Eu não consigo interagir com os objetos dentro do jogo. Então ele passa a ser um jogo que, assim, eu tenho que fazer o básico, que é seguir a história que o jogo se propõe a contar. Nesse sentido, ele pode ser bom, pode ser ruim, vai do gosto de cada um. Mas se a gente compara com um jogo de 2006, que é o Oblivion dá um pau no Avowed, porque ele tem física, né? Você consegue interagir com os objetos, você consegue interagir com os animais, com o mundo que tá posto ali. O que eu achei legal desse remaster do Oblivion é que eles mantiveram o jogo original ali, né? Eles fizeram toda a troca da parte visual, mas o jogo é o mesmo do original. Então, você jogando, você tem a sensação de estar jogando um jogo velho. E eu acho que esse é o charme dele, porque tem os mesmos bugs, tem os mesmos... Sim. Os mesmos comportamentos e tal, então ele acaba se tornando divertido por isso, né? Não é só uma questão de gráfico, né? De atualização gráfica, de ultra realismo. Claro que isso é bonito, isso é o docinho do olho, é o que brilha, é o que chama atenção, é maneiro. Mas não é só sobre isso, né? É sobre a mecânica que tá por trás, é sobre como o jogo ele foi construído. E o Oblivion, ele fez isso, né? Ele fez só um lance de
atualizar o gráfico um por um, eu esqueci qual que é o termo agora, mas é o mesmo jogo, se manteve, né? Oblivion, sim, mesmo jogo. É o que a gente chama remaster, né? Foi realmente um remaster, né? Não é exatamente um remake dele. É, que muita gente teve essa coisa, né? Que muita gente falou que não era um remaster, era um remake. Porque teve algumas mudanças, acho que de animação de personagem, dos inimigos, a animação do combate, ela é um pouco... Ela é melhor do que a animação do Skyrim, então tem algumas evoluções, mas ainda assim ele é um remake, né? Ou remake não, remaster, desculpa, um remaster. Ele não é um remake, ele é só um remaster. O jogo a gente considera quando ele é remake, né? Quando ele é refeito, né? Você faz o jogo de novo. Quando é o mesmo jogo, só que você tá dando um polimento novo pra ele, né? Atualizando os gráficos, ele é um remaster, né? Você tá remasterizando o jogo. Aumentando a qualidade da textura, essas coisas. O Resident Evil, né? Os 3 que lançaram de novo, 1, 2, 3, eles são remakes, né? Eles não são remaster só. Uhum. Então, ó, o Resident Evil, por exemplo, Resident Evil 2. Eu joguei ele no Nintendo 64, primeira vez. Eu adorei o jogo, cara. Ele era muito bom. Aí veio esse remake aí. Eu já não achei ele tão legal. Ele só ficou bonito, óbvio. Só ficou bem mais bonito, porque é tão mais novo. Mas, cara, tudo aquilo que você tinha no jogo original, dos puzzles, não sei o que, se perdeu. Se perdeu no remake, né? Você tinha enigmas, coisas que você tinha que pensar pra resolver e tal, não sei o que. E no remake você só tinha que pegar a chave no ponto A e abrir a porta no ponto B. Só isso. Aqueles enigmas, por exemplo, não tinha mais. Acabou. Sumiu. Perdeu um pouco de essência. Falando um pouco sobre essa ideia das histórias, né? Só pra gente ir caminhando pros finalmente do nosso episódio, né? História é um bagulho assim que, por exemplo, pra mim, sempre foi algo super valorizado, né? Eu gosto de jogar jogos, se não for jogos de puzzle, né, que eu gosto pra caramba, eu gosto de jogo pela sua história. Eu não quero saber da dificuldade, né? Não quero que aquilo me entretenha como se fosse um filme de cinema, né? Mas aí eu quero levantar um ponto importante sobre isso, porque eu acho que vocês já ouviram falar do Steve Bannon, né? Uhum. Com certeza. Né? Um grande orquestrador aí da campanha do Donald Trump e do Bolsonaro no Brasil. E a gente pode dizer que é o grande filho da puta do nosso tempo. É o Olavo de Carvalho internacional. Exatamente. Ele, não sei se vocês sabiam disso, mas em 2005 o Steve Bannon, ele fez parte de um investimento, né, numa empresa chamada Internet Game Entertainment, né, a IGE, que era em Hong Kong, que era basicamente os caras que ficavam jogando o World of Warcraft para coletar ouro, para vender ouro no jogo, né, por dinheiro real. E aí ele entendeu como que funcionava a indústria. Pra você ter uma ideia, ele ganhou 60 milhões, tá, nessa indústria. Ele conseguiu arrecadar. Só com essa história de coleta e venda de ouro no World of Warcraft. Uhum. Mas ele entendeu sobre a influência dos jogos e do videogame para as pessoas atuais. E ele até fala, né, que os videogames, a direita, ele fala o seguinte, né, que os intelectuais da direita deveriam aprender a utilizar esse poder monstruoso que existe dentro do mundo dos videogames. Você não acha que a gente, enquanto classificados à esquerda, nós não deveríamos entrar dentro desse aspecto também para essa luta ideológica dentro das ideias que são permissivas e são passivas? Porque assim, o videogame, ele enquadra todo mundo. Eu quero ouvir a opinião do Bira, mas eu queria antes dizer um caso, por exemplo, da indústria do videogame, é que a gente teve um jogo que saiu na Steam, com pouquíssimo tempo ele ficou na Steam. Eu não lembro o nome dele exatamente, mas acho que era Battle of Alaxa, que era um jogo basicamente onde você é um combatente das brigadas Al-Qassam, que são as brigadas que são um braço armado do Hamas, e você combatia inimigos, né? Israel, seja lá quem for. Esse jogo foi derrubado. Esse jogo ele foi censurado e saiu da Steam. Por outro lado, a gente tem jogos como Call of Duty, Battlefield, que pegam casos reais de guerra na Ucrânia, guerra não sei aonde, e nunca saíram daí. Nunca, jamais um jogo tão grande como Call of Duty vai sair da Steam. Mas é um jogo que mostra, por exemplo, crimes de guerra.
que você pode estar do lado de um criminoso de guerra que comete atrocidades. E são sempre jogos que colocam essas pessoas como criminosos de guerra também, né? Não como resistência ou como uma coisa assim. E os inimigos são sempre essas pessoas, sempre essas minorias, né? Você tá sempre matando essas pessoas. O que você acha disso, Bira? Pegando aí da pergunta do miojo e isso que eu trouxe. Vocês dizem no sentido de a gente criar consciência de classe, né? A ideia é essa, entrar na luta de classes com os jogos. Eu acho que é uma mídia importante também, né? Você vê, tem tanta gente aí na internet tentando ocupar o espaço virtual, né? Porque senão, a galera da direita tá indo velho. Né? Os fascistinhas estão tudo aí, cara. Eu acho que a gente tem que tentar sim aproveitar. Você vê que tem jogos que quem nunca jogou aí o Tonight We Riot, né? Muito bom. Ah, pode crer. Eu lembro que a gente jogou uma vez em live, né, Miojo, esse jogo? Aham. A gente do começo ao fim, né? Foi muito legal, cara. É um jogo que você não controla um personagem, você controla uma turba de revolucionários, de trabalhadores revoltados causando a revolução nas ruas. É bem legal. E tem vários outros, tem alguns jogos que tem temáticas de esquerda, né? Mas eu acho que sim, eu acho que dá pra gente tentar se organizar e criar experiências mais profundas que causem, não precisa ser necessariamente uma coisa tão direta assim, mostrar o trabalhador quebrando tudo na rua, mas coisas que vão despertando a consciência de classe e canalizando essa raiva, essa luta pro lado certo, cara. Coisas até mais profundas. Acho que vale a pena, cara. Eu não sei se vocês já jogaram, mas tem um jogo chamado Disco Elysium. E ele tem uma pegada assim, um pouco mais... Eu não diria que ele é um jogo de esquerda, mas que ele tem uma parada de consciência de classe ali. Ele é um jogo de RPG, que se passa ali num futuro distópico, onde você não sabe nada do jogo, você tem que descobrir. É um jogo filha da puta. Eu joguei ele durante, acho que 20 horas, e o meu personagem, depois de tomar o fora de uma bartender, ele se suicidou. Então assim, jogo desgraçado do caralho. Mas assim, é um jogo que ele tem uma pegada um pouco mais de consciência de classe, de pensar, sabe? Assim, você tem que pensar um pouquinho pra poder jogar ele. Eu acho maneiro, eu acho que tem jogos que conseguem fazer isso, mas eu acho que quando é algo muito, assim, como esse exemplo que eu dei eu não lembro o nome, mas esse jogo aí que você joga com os caras do Hamas, quando é algo muito mais explícito, eu acho que ele cai na censura, né? Ele sai da Steam e vai assim, porra, só quem conhece vai saber que esse jogo existe e vai atrás. Então eu acho que tem jogos que, assim, tem que saber navegar nesse meio de jogos, de games, que porra, não é um meio de esquerda, não é um meio radicalizado, né? É um meio onde a maioria é de direita, de extrema direita, talvez, né? Posso estar, não sei, não tenho essa informação, mas eu imagino que seja mais conservador, exatamente. Sim. E é mais difícil você ter essa adesão a um jogo, né? Que, esse jogo aí é de esquerda, é meio difícil, mas tem jogos como o Disco Elysium, por exemplo, ele tem uma proposta diferente, que você tem que descobrir o jogo, e aí você entende que ele tem questões ali no meio. Eu acho que isso é maneiro, eu acho que é da hora. Mas é assim que nós vamos terminando esse episódio. Queremos agradecer aí a presença do Bira. Bira, muito obrigado pelos seus insights sobre esse universo, né? Que ele é tão vasto e às vezes eu acho que as pessoas não dão a importância devida ao que é um videogame, né? E a importância do videogame na atualidade, né? Pra vida das pessoas, né? Mas eu quero agradecer você ter colado aqui com a gente, né? Ter disponibilizado seu tempo para poder trocar ideia com a gente sobre esse assunto tão importante, né? Então, eu que agradeço aí o convite, fico feliz de ter vindo aqui contribuir um pouco com o debate, espero ter conseguido deixar claro o que eu penso, né, a respeito, pontos que tentar deixar as coisas mais maduras, claras possíveis, né, porque a gente tem que trabalhar a gente diz que tá mais pra esquerda, a gente não pode trabalhar com mentiras, né, a gente tem que ser mais honesto possível, não pode se dar o luxo disso, né. Então eu tento contribuir da melhor forma possível. E também espero que... também é minha preocupação, porque eu tô com a garganta um pouco ruim, então não sei se a minha voz ficou boa também. Se eu não conseguir deixar claro as ideias.
Eu passei por isso semana passada. Semana passada, se você pegar os episódios da semana passada, eu tô fanho então nos dois. Não, mas pô, eu achei que foi muito maneiro a participação do Bira pra trazer essa visão. E pô, esse meio de videogame tá crescendo, né? Ele talvez seja uma alternativa ao que foi o cinema aí há uns anos atrás. E não vai diminuir, né? A indústria do videogame, ela tá crescendo, vai continuando. E o único problema é essas questões, né? Tem aí no meio também questão de classe, de exploração. E a gente tem que debater isso e comprar essa briga também, né? Não tem como. É isso, né? E não tem jeito, é um mercado muito grande, tem gente botando muito dinheiro, querendo explorar dinheiro, e é isso. Durante as conversas eu acabei esquecendo de citar uma empresa que é a Motion Twin, é a empresa que fez o Dead Cells. Ela é uma empresa diferente, ela é uma empresa francesa. Eu tive contato tive a oportunidade de ver uma palestra de uma das pessoas que trabalham nessa empresa, num Big Festival aqui em São Paulo, algum tempo atrás. E por que essa empresa é diferente? Porque essa empresa, eles funcionam mais ou menos como se fosse uma cooperativa, né? Então, hoje eles têm 8 pessoas no time, 8 pessoas fixas. Todas elas trabalham o mesmo número de horas, ganham o mesmo salário e dividem o resultado da empresa entre elas, né? Então você vê, é um modelo já interessante para estúdios indie, que pelo menos eu acho, né? Que valoriza o trabalhador, você não tem investidor enchendo o saco, você não fica preso com esses problemas do capital, né? Mas eu imagino que mesmo assim não seja tão fácil desenvolver, né? Porque só o trampo de desenvolver não é fácil. Mas é uma alternativa, né? Então, os modelos capitalistas que a gente tem aí. É engraçado sobre isso, eu e o Chay tava falando sobre isso. Talvez a gente vai desenvolver aí um episódio falando mais sobre essas empresas que são empresas não hierárquicas, né? Elas são essas ideias dessas cooperativas, onde todos os trabalhadores são donos igualmente da empresa. Né? Exatamente, né? Esse é um ponto também que é importante dessa empresa, que eles não têm hierarquia, né? Tudo que eles vão fazer, eles decidem junto, em conjunto. Uma proposta para a gente poder evoluir dentro desse capitalismo tão selvagem, né? Então é isso. Quero agradecer a todos que ficaram até aqui nesse episódio. Novamente agradecendo a presença do Bira. Se vocês não seguiram a gente nas nossas redes sociais, sigam lá a gente no Instagram e no TikTok. Como já dito, está aqui no link aqui desse episódio, independente de qual agregador ou se você está ouvindo no YouTube, beleza? Quero agradecer novamente, quero dar um abraço para vocês e eu espero vocês no próximo episódio. Um abraço, um beijo, um cheiro. Tchau, tchau. Um beijo grande no coração, meus amigos. Até a próxima. Falou! Falou, pessoal. Até mais, até a próxima. É nóis. E joguem joguinhos indie, hein?